Rogério, então tá gravando aí. Pessoal, sejam bem-vindos, tá? Estudantes, o Fabrício, o Caio, o Atli, o Anderson, a Cláudia, a Débora, vocês estão sempre presentes, né? O professor Rogério, enquanto coordenador, vai dar um recado para vocês aí. Rogerão, fica à vontade, mestre. Beleza. Ô, Bruno, é rapidinho. Isso, fica à vontade. É para poder ficar gravado aí também, né? Como muitos alunos sabem, já na minha aula de terça-feira, segunda, né? Eu já tinha avisado todos os alunos que o tutor Sandro, ele solicitou aí o desligamento do programa nosso, né? Então, como ele tem um atendimento agora no sábado, das 8 às 10 da manhã, eu estarei fazendo esse atendimento nesse dia para o tutor Sandro, no local do tutor Sandro, né? Então, se aqueles alunos tiverem alguma necessidade, a galera minha lá de desenvolvimento web tem que entregar trabalho essa semana. É um trabalho puxado aí da semana da 1 até a 5, né? Então, caso queiram apresentar o trabalho, enviar o trabalho, e eu já corrigi ali na hora, é uma coisa prática, tá? Então, deixar aí bem claro, depois eu vou postar nos grupos também, um pouquinho antes, que nesse horário das 8 até as 10 da manhã, no sábado, eu estarei atendendo aí as necessidades em ambas as disciplinas, tá bom, pessoal? Então, se precisar, podem contar comigo aí. Do mais, galera, uma boa aula para vocês, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Bruno, aí pela participação rápida aqui, viu? Mas eu tenho muita coisa para poder fazer aqui ainda, viu? Não, que isso, Rogério, cara, fica à vontade, sempre que você precisar, tô aqui à tua disposição, beleza? Tá certo. Obrigado e uma boa aula aí, Bruno. Valeu, obrigadão. Pessoal, vamos lá então para o nosso encontro. Seguinte, né? Em primeiro lugar, bem-vindos aí, obrigado aí pela presença, né? O professor Rogério pediu essa participação especial dele, satisfação recebê-lo aqui, né? E o Rogério, enquanto coordenador, é um cara muito atuante, passa muita orientação, né? Me ajuda demais aqui, porque ele tem muita experiência de AD, conhece muito e é um facilitador mesmo que a gente tem aqui dentro. Então, é um cara muito bacana e tenho certeza que está sempre disponível, atencioso com vocês. Pessoal, a gravação já está rolando, né? Eu vou começar aqui, até para a gente não se delongar bastante, né? Normalmente eu já estouro o prazo todo dia, mas vou tentar hoje ser mais dentro do prazo aí, tá bom? Eu vou fazer aquele esquema de sempre, né? Que toda semana eu tenho adotado. Vou fazer um apanhado aí da nossa semana 5, o que nós temos aí dentro da nossa semana 5. E aí vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Depois a gente tenta fazer alguma coisa prática aqui. O que eu vou fazer hoje prático, provavelmente eu não vou conseguir terminar dentro do prazo da nossa aula, mas assim, pelo menos para a gente ver alguma coisa, eu acho que já seria legal. Tá? E a gente vai trabalhando juntos aí, beleza? Então eu vou fazer aqui de uma forma bem tranquila. Com a saída do tutor Sandro, né, a Poliana é uma tutora muito atuante, muito disponível, né, sempre ajuda a todos aí, mas vocês podem me acionar também, tá? Caso fique alguma coisa pendente, alguma coisa que não ficou claro para vocês, alguma atividade, podem me cobrar pelo chat, no AVA, podem me mandar mensagem no WhatsApp, podem me mandar e-mail, eu estou à disposição de vocês também, tá bom? Vou fechar minha câmera aqui, vou compartilhar minha tela e vou começar aqui, então, uma passada geral sobre o que nós temos aqui na aula da semana 5, tá? Me dão só um retorno aí se vocês já estão conseguindo visualizar a minha tela, por favor. Beleza, então, Anderson. Ô Débora, não, até a aula está no Codular, né? Mas assim, vocês podem ver que é muito parecido, né, com o App Invento, então pode manter no App Invento, tá? Sem problema, tá bom? Mas se quiser, estou curioso para ver sobre o Codular, pode usar. Como eu disse na primeira aula, eu adoro o Codular, acho que o Codular é uma ferramenta bem mais tranquila, só que ele mudou, né? Ele virou um programa freemium, que a gente tem aí limite de projeto, limite de tamanho,
e aí acaba que complica algumas ações. Então, a gente volta para o App Inventor, que ele tem a sua funcionalidade gratuita aí, então, para nós, e educacional, né, para nós fica mais tranquilo, tá bom? Mas podem usar sem problema aí o Codular, o Tooncable, ou qualquer outra ferramenta de blocos que vocês acharem que é interessante, tá bom? Show de bola, Débora. Pessoal, semana 5, né? Penúltima semana do curso, infelizmente passa muito rápido essas 6 semanas de curso, tinha tanta coisa que eu queria apresentar, que eu queria mostrar, mas uma semana que a gente vai ver um pouquinho sobre componentes de animação, sensores e experiência de usuário, tá? Então, nessa semana a gente vai tentar trabalhar um pouquinho com desenho e animação, tá? Que eu vou tentar fazer com vocês aqui hoje. Alguns componentes de conectividade, assim que eu abrir o App Inventor eu vou mostrar, mas, por exemplo, Bluetooth, a gente conhece Bluetooth já tem um tempo, né? Hoje, Bluetooth muito utilizado para comunicação com carro, né? Com caixinhas de som, né? E a gente entender que isso é um padrão de comunicação e que a gente pode construir aplicativos usando esses recursos, né? Já tendo as coisas prontas. E, por último, a questão de usabilidade, experiência de usuário, que quando a gente desenvolve aplicativos é uma coisa que é muito importante que a gente tenha consciência, né, que a gente saiba utilizar, tá? E é lógico, né, não é o objetivo que a gente conheça o material design aqui, discuta UX aqui, que é a experiência de usuário, mas que a gente traga esses assuntos para que a gente possa trabalhar, tá bom? Então, isso é o nosso objetivo, tá? Deixa eu só autorizar aqui o Henrique. Boa noite, Henrique, bem-vindo. O que nós temos de material? Nós temos aqui o site, né? O capítulo 5 do site, daqui a pouco a gente vem para cá, tá? Tem ele em PDF também, que foi um pedido de vocês na primeira disciplina, né? Então já está aqui ele impresso, bonitinho, tá? Acho que essa aqui foi um que saiu bem redondinho, não saiu nada muito fora da casinha, não, né? Tá bem aí, bem dentro do... Esse aqui saiu errado, não, é esse aqui mesmo, que ficou os ícones grandões aqui, eu tentei consertar e não dei conta, viu, gente? Perdão. Mas dá para seguir. Os slides também já está aberto ali, exercício de fixação. Tem uma videoaula dessa semana, tá? Construindo aqui esse joguinho, bem tranquilo, tá? Conteúdo extra, tem aqui o link do App Inventor, do material design que daqui a pouco a gente vai ver, do Figma também, uma videoaula do Figma, e o workshop sobre UX. O fórum de dúvidas que eu tenho acompanhado, não chega nada, mas vocês podem usar, tá? Boa noite, Henrique, bem-vindo. E a atividade avaliativa da semana é um questionário, tá? Valendo 15 pontos, são 5 perguntas. Nós tivemos um probleminha com esse questionário, mas foi regularizado bem rápido. Se alguém ainda enfrentar algum problema, pode me falar que a gente tenta ver com o Renan, que é o nosso suporte aqui, o que a gente tem. Mas são 5 questões bem tranquilas aí de serem feitas e tal, né? Então, a primeira é a questão do desenho e aplicação, qual componente que permite adicionar imagem, então, assim, bem dentro do que a gente tem no nosso conteúdo, tá? Eu optei por essa semana não passar uma atividade de desenvolvimento de aplicativo, porque a gente só teve semana passada, né? Então, a gente já está na reta final de curso, e sei que vocês têm uma outra disciplina também que está pesada, né, para a gente também equilibrar, tá? Então, assim, são questões que vão estar, né, respondidas dentro do nosso conteúdo e tudo mais. Eu espero que esteja tranquilo. Caso vocês identifiquem uma questão que esteja errada, que vocês não concordem, podem me procurar, a gente tenta, né, verificar o que é o melhor caminho para atender vocês, tá bom? Então, a atividade da semana, valendo 15 pontos, esse questionário. Voltando à semana 5, então, tá? É isso que nós temos aqui de avaliação, e aí nós temos o nosso resumo. Beleza? Espero que vocês já tenham consultado o material, já tenham dado uma lida aí, porque é importante que vocês já estejam, né, por dentro do que a gente vai trabalhar. Vamos lá, então. Deixa eu autorizar mais um aqui, o Beto. Boa noite, Beto, bem-vindo. Esteja tudo bem aí, Beto. Pessoal, vamos lá, então. Tá? O que nós temos nessa semana? Tá? Eu vou seguir aqui pelo site e vou fazendo um bate-volta aqui com os slides. Tá? Quando a gente trata de aplicativo, falar em interface gráfica de usuário, que é isso aqui, esse GUI aí, tá? É meio redundante, por quê? Acaba que o aplicativo, ele tem essa interação muito forte com o usuário. E é importante a gente pensar como deve ser essa organização.
como deve ser este layout, como o meu usuário utiliza melhor o espaço que ele tem dentro do smartphone para ter uma interface gráfica legal. Tanto que, vamos pegar o WhatsApp, que acho que é uma ferramenta, um aplicativo que todo mundo utiliza. Alguém já fez curso de como usar o WhatsApp? Alguém teve que te explicar que quando você clica naquele aviãozinho do WhatsApp, significa que a sua mensagem vai ser encaminhada? Que quando você clica no clipezinho do WhatsApp, significa que você está anexando alguma coisa? Então, o WhatsApp, ele tem uma interface, né, já pensando nos tempos modernos que nós temos, e usando a experiência que os usuários já têm, é uma interface que a gente fala que é uma interface natural, é uma interface que, para nós, humanos, ela já faz parte do nosso cotidiano, certo? Então, vocês podem analisar, a partir de agora, as interfaces gráficas que vocês têm dentro dos aplicativos. Vocês vão ver que tem aplicativos que, às vezes, não é um aplicativo bom, mas tem uma interface ruim, e aí, automaticamente, o seu aplicativo fica difícil de operar, certo? Como você vai reparar também que, às vezes, você tem um aplicativo que tem uma interface muito boa, e isso te ajuda a utilizar melhor aquele aplicativo. Isso é importante, tá? A gente ter clareza dessa situação. Então, quando a gente falar aqui de interface gráfica de usuário, GUI, é isso, tá? E aí, lá no App Inventor, eu já vou pular para o App Inventor. Gente, às vezes eu estou indo muito rápido, podem me falar, tá? Os alunos do presencial reclamam pra caramba, que eu mudo muito rápido, vou rápido para uma ferramenta, vou para outra, podem me cobrar, não tem problema, tá? Então, vou abrir o App Inventor aqui. Deixa eu só carregar rapidinho. Isso, abrir meus projetos aqui. Quando a gente fala de interface gráfica com o usuário, lá, pensando no nosso App Inventor, boa noite, Vanelé, bem-vinda. É só abrir um, vamos ver. Deixa eu continuar aqui. É o que, inclusive, que a gente fez na semana passada. A gente tem algumas paletas aqui que são paletas muito comuns de trabalhar com interface de usuário. Inclusive, essa aqui chama interface de usuário. A gente viu. São componentes padrões para a gente colocar uma caixa de texto, texto, uma imagem, uma data e hora e tal. A gente já viu na aula da semana 3 essa questão da organização, a gente pode fazer alguma coisinha aqui hoje, sem problemas, tá? E aí, eu vou hoje, a gente viu aqui na semana passada a mídia, eu vou chegar aqui no desenho e animação. Esse menu desenho e animação, ele é um espaço que nós temos, só tem 3 componentes aqui, quando a gente precisa criar um tipo de interação onde o usuário, ele pode controlar, vamos pensar, pixel a pixel, ponto a ponto, a tela. Não é uma coisa tão estática. E aí a gente vai muito pensar em jogos, tá? Se a gente pensar em um jogo, o da videoaula, se eu não estiver enganado, foi um Space Invaders, né? Era um foguetinho atirando, certo? Aquilo ali, ele exige que o usuário tenha uma interação bem maior do que se a gente tivesse um monte de caixa de texto. Então, esse menu aqui, desenho e animação, é mais um menu que ele é importante quando a gente fala em interface do usuário, pois ele nos permite, tá, trabalhar de uma forma que a gente tenha mais liberdade na nossa tela. Tá? Eu posso controlar pixel a pixel que a gente tem para fazer. Então, isso é um dos recursos que nós temos, tá bom? É isso aqui que vai ser o nosso foco da aula de hoje. Junto com isso, a gente tem aqui mapas, e aí lembrando, esse Maps que está aqui não é o Google Maps, tá? É um mapa que o próprio App Inventor desenvolveu. É outra ferramenta que também, quando a gente trabalha com interface de usuário, é uma ferramenta que às vezes é muito comum, se o seu aplicativo demandar o uso de mapas, né? O professor Zé Hilton, que vai trabalhar com vocês no próximo semestre, ele vai trabalhar recursos aí que são ligados a mapas e tudo mais, tá bom? É o Mobile 2 a disciplina dele, tá bom? Tem para gráficos também, a gente vai ver, tá? A gente não vai ver nessa disciplina, mas isso aqui é um recurso novo do App Inventor. E tem sensores, que a gente até usou alguns aqui, mas a ideia de sensores a gente vai deixar por daqui a pouquinho, tá? Então, quando a gente fala desses componentes de desenho de Canvas, tá? Que é desenho e animação, ou o famoso Canvas, é como se nós tivéssemos um quadro para trabalhar. Então, a gente vai ver isso aqui na prática daqui a pouquinho, como que funciona, tá? Mas esse é o conteúdo que a gente tem aqui. Inclusive, tem 2 tutoriais para vocês fazerem. Como eu disse, tá, gente? Eu estou tentando deixar espaço para que vocês desenvolvam mesmo, tá? Desenvolvam mesmo. Bom, um outro menu dessa semana 3, que é interessante a gente olhar, é o menu conectividade, tá?
Esse menu conectividade, ele é o que vai trazer para nós o Bluetooth, ele vai trazer um inicializador de atividades. Deixei alguns tutoriais aqui para vocês também, tá? Vou voltar aqui na App Inventor. Esse menu aqui, ó, tá? Ele tem aí os seus 5 componentes, tá? Nos tutoriais, vocês vão trabalhar com esses 3 primeiros aqui. Esse serial aqui é para fazer uma comunicação com Arduino, né? Placas aí de automação e tal. Então, o App Inventor consegue comunicar com Arduino, tá? E ele tem uma página web aqui. Vamos lá. O que é a tecnologia do Bluetooth? Né? Você pega o seu celular hoje, conecta uma caixinha JBL, no Boombox, né? E aí você consegue transferir para essa caixa a saída de áudio do seu celular. Então, o áudio do seu celular vai sair naquela caixa. Por quê? Porque existe um protocolo de comunicação que é Bluetooth. Né? A ideia do Bluetooth, quando o Bluetooth surgiu, era que você tem um protocolo que fizesse que todos os componentes eletrônicos que tivessem Bluetooth pudessem conversar. Tá? Lógico que perdeu espaço e tal, internet 5.0, internet das coisas, o 5G, isso tudo acaba criando outras possibilidades, tá? Mas o Bluetooth tem seu espaço e é legal a gente entender que quando a gente trabalha com Bluetooth, ele tem um lado cliente e um lado servidor, né? Vocês devem estar estudando muito isso, né? Essa arquitetura cliente-servidor no Bluetooth não é diferente, né? O seu celular, quando ele comunica com uma caixinha de som, uma JBL, o central de mídia do seu carro, a central de mídia, a caixinha, ela é um servidor de Bluetooth, ela está esperando alguém conectar nela. E aí você pega o seu celular se torna um cliente dela, certo? Então, esse caminho é muito comum, mas em outras situações pode ser que o seu celular seja um servidor, né? Quem tem essas pulseirinhas aí, a Xiaomi tem essas pulseirinhas, né? A própria Apple tem também, que comunica com um determinado aplicativo no seu celular e comunica por Bluetooth. Aí o seu celular passa a ser um servidor. Então, assim, o mesmo componente ele pode ser cliente e servidor. Então, a ideia do Bluetooth é muito interessante, né? E aí a gente deixa os tutoriais lá para que vocês possam explorar. Como que eu faço para mandar mensagem de um lugar para o outro usando Bluetooth? Aí tem lá o tutorial que vale a pena dar uma explorada. A última que tem lá é o inicializador de atividades, que está aqui, tá? Esse inicializador de atividades, você pode usar ele se você estiver desenvolvendo um aplicativo que você precisa abrir um outro aplicativo, certo? Abrir uma página web, por exemplo, uma página na internet, tá? Ou eu quero abrir o aplicativo do banco quando o usuário clicar aqui. Beleza, esse inicializador de atividade, ele é que vai dar esse recurso para você, tá? Então, esses componentes de conectividade, eles são para levar o seu aplicativo que você está desenvolvendo para outro lugar, para um outro aplicativo, para uma outra máquina, para um outro dispositivo. Tá bom? Então, aqui, lá no nosso material, no nosso conteúdo, tá? Tem esses tutoriais para que vocês possam explorar essas ferramentas. Lógico, na nossa aula de hoje não dá para a gente fazer um desses tutoriais todos. Ainda mais no Bluetooth, você tem que fazer o cliente servidor para você poder testar. Né? Assim, se você quiser ver a imagem completa. Mas está aí o tutorial, se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, a gente tenta, tá bom? E aí, antes de entrar no App Inventor, na prática, eu vou chegar nessa parte 4 aqui, tá? Que é a parte de usabilidade, de experiência de usuário, tá? Então, a gente vai entrar nessa parte aqui. Isso aqui eu já falei, tá? Eu vou entrar aqui, tá? E aí, aqui eu vou aproveitar os slides da aula, esses slides estão compartilhados com vocês. Gente, entrou alguém agora, eu não vi o nome, me perdoa, tá? Existe dentro da computação uma parte de ciência que chama interface homem-máquina, ou IHM, tá? Como que é a interface no homem-máquina, né? Qual que é o melhor esquema para montar um aplicativo, um site, um programa? Qual é a combinação de cores que eu tenho que trabalhar? Isso tudo pode ser muito bem pensado, muito interessante, tá? E aí, dá para você pensar, dá para você discutir, tá? E pode ser uma coisa muito necessária se você estiver pensando em desenvolver um aplicativo ou um site comercialmente, tá? Por quê? Porque vocês, tá? Pensar em levar um aplicativo para o grande público é muito importante você entender o que esse grande público espera de você, tá? Então, a ideia dessa ciência que é a interface homem-máquina é te dar recursos para você saber a melhor forma de fazer.
E aí tem alguns exemplos aqui para a gente entender, tá bom? Só um minutinho, pessoal, rapidinho. Pessoal, desculpa, tá? Teve um probleminha aqui. Obrigado, viu, Cláudio? Eu tive um probleminha aqui de atender o pessoal, tá bom? Mas vamos lá, retomando. Desculpa, Pedro, viu, gente? Quando a gente fala de interface homem-máquina, eu coloquei aqui um exemplo da primeira versão do Waze, tá? A primeira versão do Waze. A primeira versão do Waze, essa que está aí na tela, olha como que ela já usa recursos que para nós, seres humanos, são comuns, né? Se a gente pegar esse terceiro íconezinho aqui, ó, né? Você vê um carrinho atrás do outro, trânsito, polícia, acidente, você não precisa nem escrever, porque isso já é uma coisa natural para nós. Aí eu volto àquela questão da interface natural. Veja como que lidar com o mapa hoje para nós é tranquilo, é natural. E aí, a ideia do aplicativo é o quê? É tentar aproximar o ser humano, tá? Não é de aplicativo, mas falando de interface homem-máquina. Acredito que todo mundo já teve a oportunidade de sacar dinheiro em algum banco, tá? O exemplo do Banco Brasil aqui, mas pode ser o caixa eletrônico de qualquer banco. O caixa eletrônico é um sistema que interage muito com o usuário. E ele tem uma lógica ali para ser montado. Quais as operações ficam mais disponíveis, quais ficam menos disponíveis, o que pode ser usado, o que não pode ser usado. Isso tudo aí, né, fica muito disponível realmente, né, muito perceptível, desculpa, para nós. Vocês podem ver que tem bancos que às vezes ele coloca ali, talvez até de maldade mesmo, faça seu empréstimo num lugar que normalmente ficava um saque, isso induz pessoas a errarem, tá? Então, assim, isso tudo para nós, enquanto estudantes de computação, é válido. Isso aqui é a primeira versão do UOL, o site da UOL. Conhecem o site da UOL? Manda aí no chat. Vocês conhecem o site da UOL? O chat da UOL era famoso, né, na minha época, não na época de vocês. O site da UOL, a primeira versão do site da UOL era esse aí. Olha se hoje um site desse aí, nesse layout, com essa interface homem-máquina, ele tem espaço. Olha como que ele é carregado, que ele é confuso, né? Se você pegar a propaganda da Chevrolet, né, a propaganda da Chevrolet parece um pente ali, copia e cola, né? Tá toda zoada ali embaixo, né? Então, assim, isso vai mudando. É uma ciência que vai mudando. Esse menu que tem aqui em cima, onde está o Universo Online, menu, correio, bate-papo, fórum, taranã, ele era muito padrão, muito comum ser no topo mesmo das telas dos sites, certo? Hoje, se você pegar, teve uma época que eles saíram daqui e vieram para o lado esquerdo, certo? E aí era aquele menuzão gigante. Agora eles já voltaram para cima, mas tem algumas pesquisas que falam que do lado esquerdo é melhor. Então, se vocês começarem a reparar, você vai ver que isso tudo, tá, faz parte da interface homem-máquina. Aí tem outra interface homem-máquina que é comum aqui para quem dirige, né, ou quem é curioso com carro. Olha como que é a interface homem-máquina de um carro, né? E olha que eu peguei aqui. Esse aqui é igual ao meu carro, eu tenho um Golzinho, né? É muito parecido com o do meu carro, né? Hoje você já tem painéis eletrônicos ali e tal, digitais, totalmente diferentes e tal, mas mantém, perdura. Você pega um carro da Chevrolet, um carro da Volkswagen, um carro da Fiat, uma BMW, o sinal de farol alto, farol baixo, interruptor de luz, mau funcionamento, limpador, ele tende a ser a mesma. Por quê? Porque isso tende a ser prático para o nosso querido usuário. Tá bom? Aqui tem um exemplo do Duolingo, tá? E aí, eu não vou pegar o exemplo do Duolingo, não. Eu vou vir aqui no nosso Google Sala de Aula. Desculpa. O Google Sala de Aula tá ficando doido. No nosso site.
Coloquei aqui 3 exemplos de aplicativos para a gente conversar aqui um pouquinho. Tem o Nubank, tem a Shopee e tem o Uber, tá? Tem gifzinhas aí. Ó, vamos lá, percepções do Bruno. Eu tenho um problema com a Shopee, tá? Eu acho o aplicativo da Shopee tem informação demais e eu me perco, mas aí é um problema que é meu. Eu me perco no aplicativo da Shopee, né? Mas eu acho o aplicativo, em termos de interface, confuso. Para mim, ele é um aplicativo confuso, certo? Para mim, ele é um aplicativo confuso. Então, eu acho ele confuso. Sim, Anderson, eu fiz uma pesquisa realmente, né? Eu peguei, assim, dos aplicativos mais comuns, aqueles que têm mais reclamações sobre interface. Aí eu peguei o da Shopee, porque para mim também eu me incomodo, né? Tanto que eu nem tenho no meu celular, porque me incomoda. Aí, por outro lado, você pega o aplicativo do Nubank, né? E eu não sei se vocês conhecem o Nubank, é um banco. A ideia do Nubank era ser um cartão de crédito, né? A história do Nubank é muito legal, vale a pena dar uma pesquisada. Mas é um aplicativo que tem uma interface muito legal, muito clean, muito fácil de você localizar as informações, não é poluído, né? Isso tudo ajuda demais o Nubank, né? E aí vai no sentido do que o Nubank prega. O Nubank, até o próprio nome Nubank é sem banco, né? Um banco mais transparente. Ele tem um aplicativo desenvolvido pensando em quê? Olha, ter uma interface muito boa, muito prática para o cliente poder utilizar. Então, isso vai ao encontro do que o Nubank prega, tá? E é muito legal. E aí, por último, eu tenho o Uber. E o Uber eu coloquei porque eu, Bruno, também, vamos lá. Eu no Uber, às vezes, eu acho o Uber muito prático, muito legal. Às vezes eu pego uma coisa e falo assim, mas isso aqui no Uber já é tão confuso, né? Porque começou a ter integração demais com cartão, com Spotify, com não sei o quê. E aí, é um ponto que eu queria até deixar para vocês. O que vocês acham do Uber? Quem já usou o Uber, o que acha do Uber? Acha legal, acha chato, acha difícil? O que vocês me contam aí? Ou você tem um aplicativo que você fala, não, esse aplicativo aqui, a interface merece um destaque, positivo ou negativo. O que vocês me contam aí? Pode falar, gente. Pode abrir o microfone. Fique à vontade. Vamos bater um papo. Eu vou trabalhar pra caramba, gente. Hoje vocês precisam me ajudar na aula. Eu carreguei tanta coisa em caminhão hoje. Nossa Senhora. Na hora que eu terminar essa aula de vocês, eu vou deitar, vou apagar. Vou tomar um banho, vou jantar e vou apagar, na verdade. Beleza, a Cláudia falando do Duolingo, né? A Débora falando que usa o Shopee todo dia. O Anderson falando do Uber. Sim, pois é, o Anderson, eu tenho essa impressão do Uber também. O Uber parece que fica muito... Tem muita coisa no Uber hoje. Eu, Bruno, fico meio perdido. Sabe? Fico bem perdido. Então, a gente vai discutindo aí, tá bom? O Duolingo, eu vou até voltar aqui na minha apresentação, que eu coloquei ele aqui, tá? Quem falou do Duolingo foi a Cláudia, né? O Duolingo, gente, ele tem uma técnica, tá? Ele tem uma técnica que chama-se gamificação. Isso é maior que a questão de interface gráfica, desculpa, de interface com homem-máquina, tá? O que é a ideia de uma gamificação? É você tentar construir algo, por exemplo, para aprender, como se fosse um jogo. E isso facilita demais para o Duolingo a questão de ter uma interface gráfica que seja válida, que seja interessante. Por quê? Porque isso, para ele, é o caminho que ele precisa para ser um aplicativo de sucesso. Então, gamificação, tá? Gamificação, guarda esse nome. Se você talvez quer fazer um aplicativo que é sério, mas você precisa engajar e tudo mais, tá? Gamificação. Quer uma outra coisa que é gamificação? Cartola. Cartola, para quem gosta de futebol, né? Essa semana começa o Campeonato Brasileiro, é uma coisa de gamificação. Você pega ali, é uma interface muito limpinha. Por quê? Porque é gamificado. Esses aplicativos, normalmente, de fidelizar o cliente, por exemplo, Shellbox, né? Para quem abastece com Shell, eles normalmente trabalham com alguma coisa de gamificação, do usuário juntar ali pontinhos,
trocar aqueles pontinhos por alguma coisa, acho que no Shellbox chama até conchas, porque a da Shell é uma concha. Então, isso tudo é muito legal, né? E quando a gente vai ensinar a interface gráfica. Desculpa, interface de usuário. E aí a gente chega num outro ponto, que é UX, esse termo em inglês, né, que significa experiência de usuário, User Experience, tá? Que nos dias de hoje vai ao encontro de tudo que nós estamos falando e acaba englobando isso tudo. Qual que é a experiência do usuário ao usar um aplicativo? E aí, a experiência de usuário, gente, ela não está só no aplicativo, ela não está só no digital, ela está em tudo. A gente vai mostrar um exemplo para vocês, tá? Mas ela está muito presente no digital. Por quê? Quando eu desenvolvo um aplicativo, um site, um programa, qual que é a experiência do usuário que tem esse site, que utiliza esse aplicativo, que acessa o meu site ali? Isso tudo é uma disciplina, é um conteúdo, é uma ciência que vocês podem estudar. E o UX, ela envolve hoje muito pessoas, óbvio, né? Design, negócio e tecnologia, tá? Então, essa experiência de usuário talvez seja a coisa dessa aula para ficar mais gravado para vocês, né? O que é a experiência de usuário, como fazer essa experiência de usuário, o que interfere na experiência de usuário. E aí você precisa conhecer o seu público, né? E aí eu vou voltar aqui no Duolingo. Quem que é o público do Duolingo alvo hoje? O Duolingo hoje chegou no ponto assim, de ter, né? Um público que pode ser de uma criança até um idoso. E ele conseguiu achar ali um meio, um mecanismo de ter uma experiência de usuário que engaja esse público diverso, né? E isso é muito interessante, tá bom? Antes, já vou ler sua mensagem, tá? Um exemplo de UX que está no nosso dia a dia, que não tem nada de digital, tá? Quando a gente fala de experiência de usuário, pega o ketchup. A Heinz foi a primeira empresa que teve a sacada, peraí, todo mundo, tá, tem uma dificuldade ali de tirar o ketchup da garrafinha. Se eu fizer um formato que a experiência do usuário seja diferente. E aí, é a experiência do usuário que é mudada, tá? Por quê? Porque facilitou um problema que era do usuário. Então, isso aqui, UX, é voltado a quê? A você chegar a ter usabilidade, tá? Usabilidade. Então, quando a gente fala de UX, eu vou voltar aqui, é pensando em usabilidade, tá bom? E aí, quando a gente fala de usabilidade, a gente tem essa pirâmide aqui, tá? Que é chegar, certo? A ter satisfação por parte do nosso usuário, né? Que essa usabilidade seja sustentada por uma satisfação e leve à utilidade, tá bom? Deixa eu só ler a mensagem do Anderson aqui, vou voltar aqui para o Renzo para vocês ficarem pensando aí. Sim, o Anderson. Não, mas eu acho que o seu comentário ele é muito válido, cara. Eu conheço a escola virtual, tá? Vou abrir ele aqui, tá? Tem muito curso legal, tá? É o site mantido pelo MEC, tá? ENAP fica dentro do MEC, e que tem muitos cursos ligados à tecnologia, ligados à gestão de pessoas, ligados ao meu dia, a direito, certo? É muita coisa que vocês podem fazer. E aí, nessa linha, tá? Tem uma que é o site da... Opa, podia ter errado. Eu já coloco o link aí para vocês, tá? Se eu só pegar ele aqui. Da Fundação Bradesco, que também é uma escola virtual, tá? Eu vou apagar essa mensagem que está guardada aqui para eu mandar para vocês, tá? É um site também com vários cursos que podem ser feitos, que é bem interessante, tá? Agora, talvez você está querendo uma coisa mais profunda, mais densa. A Coursera é uma plataforma que as faculdades hoje, elas disponibilizam cursos aqui dentro online, gratuitos. E são cursos de faculdade mesmo, gratuitos, e no final você pode pagar para ter o seu diploma se você quiser, tá? Aqui dentro, inclusive, eu queria até deixar um curso para vocês como sugestão, Aprendendo a Aprender. Esse aqui, ó. Ele é um curso gratuito, ele só tem legendado, tá? O pessoal que não gosta muito de legenda vai sofrer um pouquinho. Ele é em inglês, tá?
Eu esqueci qual faculdade dos Estados Unidos que é, mas é um curso muito bom. São 16 horas totalmente online para você... 16 horas mesmo? 16 horas, tá? Para você aprender a aprender. Quais técnicas de estudo, o que eu tenho que fazer e tudo mais. Então, assim, vale... tá vendo? É gratuito e tal. No final, você pode querer comprar ou não o seu diploma, né? Não há necessidade de comprar. A gente, óbvio. Mas, assim, se você quiser, vale a pena. Então, tem muito curso aqui dentro, que é curso grande, de faculdade grande. E aí, na área de computação, isso vale a pena, tá? Vale muito a pena. Tem alguns IFs também, quer ver? Vou mostrar só um para vocês. O IF Rio Grande do Sul, ele tem uma plataforma de cursos gratuitos. Deixa eu ver se... não, eu acho que esse aqui, perdão, eu fui no lugar errado. Tá? Não é do IF Sul de Minas, tá? É do IF Rio Grande do Sul. O IF mais Bo Wilkins. O mais IFMG é bom, tá? Mas o do Rio Grande do Sul também talvez seja o que tenha mais opção de curso, tá? Vou colocar aqui o link para vocês. Ele tem muito curso. Eu já fiz espanhol aqui, já fiz alguns fugiu o nome. Ligados à área de administração, tá? Parte de finanças públicas e tal, que eu tive que mexer, eu já fiz, certo? O mais IFMG também é outra... coloquei errado, gente, perdão. Mais IFMG é outra plataforma, esse é do IFG do centro de Minas ali e tal, tá? Eles disponibilizam também vários cursos. Então, assim, vale a pena. Acho que foi o Anderson que trouxe, né? É bom que a gente já compartilha outras plataformas aí para todo mundo conhecer. Daqui a pouco carrega aí, minha internet não está tão boa. Vamos lá. Então, pessoal, ok, isso, Anderson. Você que deu a dica inicial aí, rapaz. A gente te agradece. Isso aqui tudo são sites para vocês correr atrás realmente de aprendizado, de conhecimento. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, quando a gente fala de UX, de interface gráfica de usuário, aí eu vou voltar aqui, tá? O Android, ele tem o Material Design Android, tá? É um site, na verdade, que reúne um monte de material, vou abrir ele aqui, tá? Sobre qual é a melhor forma de você construir determinados itens. Então, assim, é como se fosse um guia, tá? Um guia, aí você pode vir aqui em Develop, tá? Vou colocar o link para vocês também. Esse aí não é de curso não, tá, gente? Esse é de Material Design, tá bom? Show de bola, Wilkins, maravilha, cara, tá? Ele vai ter, e aí, gente, é em inglês mesmo, tá? Ele vai ter um monte de regrinhas, de coisas para você construir aplicativos Android, voltados para a interface gráfica, tá? Como você liga, qual é a melhor forma de você disponibilizar, quais componentes que você pode usar. Então, isso tudo aqui tá condensado nesse site do Material Design, tá? Aí, ó, repare, UX Foundations, quais são os fundamentos da UX aqui dentro, tá? O código aberto, tutorial, tá? Estudo de casa. Então, assim, se você for realmente aprofundar nesse desenvolvimento Android, querer conhecer mais de interface gráfica, é um baita site, é um baita repositório de qual fonte você deve utilizar, qual cor eu devo utilizar, como eu devo combinar componente com tal componente. Isso aqui tudo te ajuda demais a entender e estudar, tá? Então, esse site do Material Design, ele está lá no nosso material, tá? E vale a pena dar uma olhada. E aí, para terminar essa parte, eu vou falar de uma plataforma que eu não sei se vocês conhecem, que é o Figma, tá? O Figma é uma plataforma, eu vou colocar aqui o link também, tá? Ele é uma plataforma para você prototipar aplicativo, site, e ele tem uma vantagem, que ele já gera HTML, já gera CSS, certo? Ele já gera o que você precisa aí para você poder trabalhar. Então, não é muito foco da nossa disciplina, mas já pensando em interface gráfica, tá? Deixa eu ver se o meu usuário está ativo nisso aqui. Você consegue montar um protótipo, um esboço de um site, de um aplicativo, e depois você já consegue explorar dele mesmo qual o HTML que você precisa para montar aquilo ali, qual o CSS que você precisa para montar aquela questão. Lógico, ele não faz somente essas questões de prototipação. Nele você consegue prototipar praticamente o que você quiser. Tá? Então, isso aqui eu confesso que eu não lembro
por que eu fiz, aonde que eu encaixei isso aqui, se foi um projeto da escola, se não foi, tá? Mas a gente consegue prototipar de uma forma muito tranquila, tá? Então, a gente pode trabalhar muito de boa. Ele mostra qual que é o CSS que eu estou usando aqui, ó. Vou pegar aqui. Deixa eu tentar pegar esse frame 2 aqui, peraí. Aqui. Certo? Ele mostra para nós qual que é o CSS e tudo mais. Então, assim, dá para a gente explorar. Como foge um pouquinho, mas é um material interessante, eu coloquei aqui a aula 1 de um curso de instalação, de um curso de utilização do Figma, tá? Que, sinceramente, se você gosta dessa parte visual, parte gráfica, vai poder te ajudar não só nessa disciplina, mas vai poder te ajudar na sua carreira, em outros projetos que você tenha aí para trabalhar, tá bom? Então, essa parte de interface gráfica, eu vou voltar aqui, tá? De usuário, ela é muito importante quando a gente trabalha em aplicativo. E aí vale sacar. Vou me aprofundar em Android, o material design, ele é importante. Eu quero trabalhar com protótipos, quero usar algumas coisas, certo? Essa questão de você ter o Figma pode te ajudar a você fazer esboço, a trabalhar de uma forma melhor, de uma forma mais organizada, tá bom? Então, isso é interessante para que vocês possam também poder explorar, tá bom? E aí o material está aqui, o conteúdo está aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? A gente, lógico, a gente vai e volta, mas a gente vai chegar lá onde a gente quer, tá bom? Algum comentário, alguma coisa? Ninguém? Vocês têm certeza? A gente pode perguntar, é bom quando vocês perguntam. Ninguém? Zero perguntas? Tá bom. Vamos lá. Eu vou para o próximo assunto, então, tá? Estou extraindo aqui uma pastinha, tá? Já vou voltar aqui para o... Opa, deixa eu só voltar aqui. Eu vou colocar o link dessa pasta aqui para vocês. Deixa eu só gerar ele aqui. A mensagem estava pronta ali, acabei que eu tive que... Anderson, tem muito material, sabe? E aí, como eu disse para vocês, eu fico angustiado, porque eu acho que 6 semanas passa muito rápido. Vou colocar o conteúdo que eu acho que é legal. E fica como uma sementinha plantada para vocês fuçarem mesmo, né? Pessoal, vou compartilhar um link com vocês aí. É uma pasta do Google Drive, tá? Depois eu posso colocar ela no Ava também. É essa pasta aqui. Opa, é essa pasta aqui, tá? Nela tem algumas artes, aí eu estou incluindo áudio e imagens, para a gente tentar fazer um joguinho aqui, tá? Hoje. Coisa simples mesmo, mas pelo menos para a gente conhecer alguns recursos a mais. Eu já sei que já está quase meu horário, vocês devem ter escutado o sinal aí tocando, né? A gente vai tentar fazer algumas coisas para a gente entender como que funciona, tá bom? Então, eu vou voltar aqui para essa parte, o item 2 aqui, tá? Componentes de desenho e animação, tá? E aí eu vou lá para o App Inventor agora e vou criar um projeto novo, tá? Então, assim, eu vou criar aqui um projeto novo, vou chamar ele de jogo. Deixa eu só colocar um InfoEAD aqui na frente, só para facilitar a minha vida depois, tá? Jogo. Tá? É um projeto novo que a gente vai tentar montar um joguinho, tá? Então, assim, acredito que acabei me delongando aqui, mas acho que os assuntos que surgiram foram importantes. A gente vai tentar aqui fazer de uma forma bem... Talvez a gente pare hoje, continue na próxima aula, não tem problema não, na semana que vem, tá? O que nós vamos tentar fazer? A gente vai tentar fazer um joguinho simples, tá? Vamos imaginar um peixinho, um aquário, e aí esse peixe tem que comer algumas moedinhas ali, e você contabiliza o tempo, ou dá um tempo para ele trabalhar, tá? Isso tudo que nós vamos fazer é para a gente poder usar esse recurso aqui de desenho e animação, tá? E aí, lógico, é um jogo infantil e tal, mas para a gente entender os recursos, entender o tratamento de evento, ver um pouquinho de interface, tá? Para a gente poder trabalhar de uma forma que seja legal, que seja interessante, que a gente possa, né, logicamente, explorar esses recursos. Mas vamos lá, vamos trabalhar, tá? Primeira coisa. A Cláudia jogou, dá trabalho, Vanderlei, por isso que eu estou falando, acho que o tempo não vai dar hoje, mas a gente continua na aula da semana que vem, se não for possível, de terminar hoje, tá bom? Vocês vão me falando no horário também que eu pare, que senão eu vou falando, e
vou tomando tempo de vocês, tá bom? Pessoal, é o seguinte, então eu coloquei lá para vocês, e eu vou até abrir aqui no meu computador, que fica mais fácil de visualizar. Espera aí. Aí. Estou muito organizado, gente. Eu tenho que ser mais organizado. Nossa senhora. Exibir. Aqui. Ícones mesmo. Isso. Vocês devem estar visualizando os ícones que eu estou trabalhando. Então, vamos imaginar o seguinte. A gente vai colocar um fundo de tela, certo? E nós vamos colocar uma interação nesses elementos que a gente tem aqui. Usando, logicamente, o canvas ali, o desenho e a animação. Tá? Então, vamos lá. Uma coisa que a gente não viu ainda, ó, a gente já viu, mas a gente não fez, tá? A nossa screen, ela vem pronta, tá? E aí eu falei com vocês, é bom fazer uma tela de splash, tá? Esse caso, eu vou pular a tela de splash até para a gente ganhar tempo, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Na screen, ela tem uma opção aqui que é imagem de fundo. Imagina que eu quero colocar uma imagem de fundo aqui. Eu posso vir aqui, clicar, enviar arquivo, isso a gente fez na semana passada. Eu vou escolher aquele arquivo que eu coloquei ali agora. Deixa eu só localizar minha pastinha ali. Tá? É o jogo Peixe Canva Peixe. Tá? Essa imagem aqui, ó, Mar2 JPEG. Tá? Vou adicionar ela aqui, vou dar um OK. Certo. Ó, repara, o fundo da nossa Screen 1, aqui, Screen 1, ele já tem essa imagem aqui, tá? Como uma forma que a gente tem de organizar, tá? Então tá aí. Beleza. Vamos imaginar que num primeiro momento a gente quer colocar aqui em cima o tempo e o número de moedas que o usuário coletou. Para isso, a gente já estudou, já viu que dá para trabalhar com legenda, certo? Então, eu consigo trabalhar com legenda aqui sem problema, tá? Então, eu consigo trabalhar com essa legenda de uma forma bem tranquila, tá? Então, eu posso vir aqui e colocar uma legenda. Bruno, eu queria que ela aparecesse centralizada. Aí, lembra, a gente centraliza o container, tá? Então, eu voltei aqui no Screen 1, vou centralizar aqui, para ele ficar bem centralizadinho ali. Beleza. Essa legenda 1, eu vou renomear ela para leg de legenda, tá? Tempo. Vamos imaginar o seguinte, tempo. Aí. E aí ela vai ser um negrito, até para ficar mais visível ali, tá? E ela vai ser assim, tempo. Vamos lá, 30 segundos. Então, vamos colocar um 30 ali. Beleza. Tá? Nós vamos fazer a mesma coisa com outra legenda agora aqui embaixo, para a pontuação. Então, eu vou renomear ela aqui para leg pontos. Tá? E aí, vou mexer também para ficar em negrito. Tá aí. E vou colocar o texto dela como pontos. E posso começar aqui com um 00, por exemplo, tá? Só para ficar legal. Pontos, beleza. Isso aqui, a gente está usando componentes da paleta de interface de usuário. Ou seja, a gente não chegou lá. Agora, vamos imaginar o seguinte. A gente quer colocar aqui embaixo um espaço como se fosse o aquário e a gente vai deslizando o nosso dedo com o peixinho e esse peixinho vai capturando ali as moedinhas. Aí a gente precisa entender o que é esse desenho e animação. Tá? O que esse desenho e animação tem? Ele tem aqui o pintura, que é a tradução de Canva, é um quadro, tá? Que é um quadro onde, se a gente colocar, ele vai ficar totalmente disponível para quê? Para que seja feito pixel a pixel, para que eu possa movimentar pixel a pixel, tá? Então, esse pintura, ele é um quadro onde a gente vai poder manipular pixel a pixel. Quando eu adiciono ele, ele vai ocupar aqui um espaço na nossa tela. Tá aqui, ó. Pintura 1 é ele, tá? A gente vai colocar aqui. Beleza, adicionamos. Bruno, mas aí ele está muito pequeno. Beleza, o que a gente vai fazer aqui nas propriedades dele, então? Então, a gente vai mexer nessas propriedades, para quê? Para que ele ocupe um espaço maior, tá? E para que a gente tenha aí condições de trabalhar de uma forma mais legal, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, cor de fundo. Tá vendo que ele está aqui, ó, cor de fundo em branco? Se a gente mudar para nenhum, ele vai pegar o fundo da tela. Então, mudei aqui a cor de fundo. Era uma coisa que eu até estava esquecendo. A altura, olha o espaço que ele está ocupando, tá? Eu posso falar para ele ocupar aqui como altura, vamos imaginar 80%. Olha, ele já ocupou uma parte boa da tela, tá? Beleza? Tranquilo.
Posso falar que é largura? Não, a largura eu quero que eu ocupe a tela toda. Então, 100%. Então, tá aí, ó, 100%. Beleza? Legal, deixa eu só... Perdão, gente, eu pedi o chat aqui, desculpa. Cláudia, perdi a parte que você fez os pontos. Ô, Cláudia, os pontos, na verdade, eu fiz igual o tempo. Eu simplesmente adicionei uma legenda aqui, ó, tá? Como se eu tivesse adicionado uma legenda e editado ela para virar pontos. É isso, tá? Uma legenda mesmo. Eu vou apagar essa legenda que eu coloquei agora, tá, gente? Então, seria isso. Já te ajuda, Cláudia? Vou apagar aqui. Pronto. Não, o pontos, ô Cláudio, eu coloquei aqui, ó. 00, que é pontos, 2 pontos, 00. Certo? Mas é texto fixo mesmo. Eu não mexi em nada, não coloquei nada de diferente. É um texto fixo mesmo. Beleza? Pode ficar tranquilo. O Caio perguntou como que eu deixei no meio. Caio, sempre que você quiser colocar alguma coisa centralizada, ou à direita ou à esquerda, você tem que mexer na propriedade do container. Então, você vai ter que mexer no screen 1, já que os dois legendas estão no screen 1, você mexe nesse container. Aí você vem cá e mexe alinhamento horizontal. Coloca centralizado. Se eu colocar à direita, ó, eles vêm para a direita. Talvez aqui a direita fique até melhor que centralizado. Ó. Certo? Então, você mexe no container para que você tenha aí a resposta do que você espera. Beleza? Pode ser? Beleza. Ô Débora, a imagem eu peguei aqui, ó, eu juntei elas, tá? Eu coloquei nessa pastinha compartilhada com vocês, tá? Mas vocês podem pesquisar imagens que estejam direito de imagem, direito de uso, né? Não tem problema não. Eu coloquei aqui só para facilitar mesmo, tá? Fui pegando algumas só para facilitar. Coloquei uns sonzinhos aí também. Mas tá aí, tá? Então, o nosso sprite, ele tá aí, tá? Desculpa, o nosso Canva. Vamos lá? Podemos ir para o próximo? Vamos lá. Vamos lá. Está um pouco rápido, Débora. Obrigado. Vai me podando. Pintura, Caio, é um quadro, tá? É um quadro, na verdade. Você pega ele aqui em desenho e animação, arrasta. Eu vou apagar o pintura, não, tá? Depois eu refaço ele aqui. Vou apagar, tá? Você pega o pintura, arrasta ele. Ele vai vir aqui para a direita, por quê? Porque foi o posicionamento que nós colocamos na screen 1. Legal, ok. O que nós fizemos no pintura? O pintura é o espaço onde nós vamos poder manipular pixel por pixel. É como se fosse um quadro. Talvez o melhor exemplo que eu possa dar para vocês é do Paint. Tá? Aquele Canva, aquela pintura que a gente colocou, é como se fosse esse espaço aqui. Que eu consigo pegar um pincel aqui, por exemplo, tá? E mexer pixel a pixel aqui o que eu quiser. Tá? Então, aqui eu não tenho aquela limitação de fazer só um quadradinho. Não, aqui eu posso fazer pixel a pixel o que eu quiser. Inclusive, posso ficar aqui rabiscando o mesmo pixel. Tá? Então, a ideia do Canva, desse quadro aqui, pintura, é isso. Beleza? A Gisele está perguntando como que a gente utiliza. Ô, Gisele, nas últimas aulas, a gente fez a compilação do nosso aplicativo e, no meu caso, eu joguei ele dentro do emulador. Vocês geram um APK, vocês podem colocar ele diretamente no celular, pode subir para uma loja, tá? Mas no final, Gisele, dessa aula, a gente pode até compilar isso aqui para ver como que tá. Pode ser? Beleza, que aí acho que fica mais fácil. A Cláudia colocou, como colocar uma legenda debaixo da outra? Ô, Cláudia, eu usei duas legendas, tá vendo? Aqui, ó. Eu usei legenda tempo e legenda pontos. Então, quando você adiciona um componente que eu adicionei aqui diretamente, por padrão, o App Inventor ele vai colocar um debaixo do outro, tá vendo?
Então é porque eu usei duas legendas. Legenda uma para tempo e outra para pontos. Eu fiz assim, tá? Talvez... o seu ficou de lado? Então tá bom, vamos ver se a gente consegue descobrir aqui o que ele está fazendo, que pode ser, o seu pode estar diferente. Animação, não tem, não especificado. Não, responsivo, clássico, screen 1. Tá, é porque você colocou um organizador, beleza. Vamos lá, a pergunta da Cláudia. Cláudia, se você colocar um organizador, eu vou colocar aqui, tá? Ele ocupa esse espaço. O organizador horizontal, todos os componentes que eu adicionar nele, eu vou pegar aqui, ele vai colocar um do lado do outro mesmo. Ó. Tá vendo? A legenda 1. Se eu adicionar outra, legenda 2. Porque você colocou dentro de um organizador horizontal. Então, eu vou colocar aqui de novo, legenda 3. Repara que no meu caso, eu não usei um organizador horizontal. Se você quiser usar um organizador horizontal, o que é a minha dica para você? Tá? Gente, estou tirando a dúvida da Cláudia aqui, tá? Eu vou apagar esse legenda 2 aqui. Talvez você possa fazer o seguinte, ó. Legenda 1. Aí o legenda 1, você coloca o texto aqui. Usuário, jogador, certo? Beleza. E aqui no legenda 3, aí eu vou apagar a legenda 3, tá? Eu vou colocar uma caixa de texto onde o usuário vai digitar o nome dele. Deixa eu pegar a caixa de texto aqui, vou jogar ela aqui dentro. Pronto. Então, aqui o usuário vai digitar o nome dele. Então, você usa o organizador quando você precisa fazer isso aqui, ó, colocar um campo na frente do outro. Agora, se você quiser colocar mais campos aqui embaixo, você vai ter que colocar um outro organizador horizontal embaixo e aí trazer os componentes aqui para dentro. Então, por exemplo, vou trazer o tempo aqui. Esse tempo vem para cá, esse ponto vem para cá. Aí, repara que aí ele fica 2 organizadores horizontais. Tá? Mas aí fica a critério de vocês, se é o que vocês querem ou não. Outro que vocês podem usar, mas eu não recomendo, é essa organização em tabela, tá? Essa organização em tabela, você pode adicionar nele, ó, tá aí, ó, tá vendo? E aí você pode trazer para cá. Só que normalmente o organizador em tabela, ele dá alguns probleminhas, tá? Ele perde as coisas, ele some, tá? Mas para poucos componentes, igual nesse caso, eu vou até deixar ele aqui, a gente pode usar, tá? Esse organizador em tabela. O que o organizador em tabela tem de diferente? Se você tem dois componentes aqui embaixo ele vai ter 2. Se você adicionar mais linha, terá que ser 2. Então, ele é uma tabela que tem que ser fixo o número de linhas de colunas, tá? Linhas não, colunas. Tá bom? Mas dá para fazer. Eu vou até deixar esse jogador aqui por enquanto, tá, gente? Depois a gente vê se a gente vai manter ou não. Posso voltar aqui para o Canvas agora? Acho que era a pergunta do Caio, se eu não estiver enganado. Tá aí, então. Pintura 1. Isso. Pintura 1, tá? Eu vou até deletar ele de novo aqui, tá? Apagar. Eu clico, seguro e arrasto, ele vem para cá, tá? É um quadro onde a gente vai poder mexer. Primeira coisa que a gente vai mexer, cor de fundo. Ele vem com uma cor de fundo padrão, mas se você colocar como nenhum, ele assume a cor do fundo da tela, certo? Ele assume a cor do container dele. O que é o container do Pintura 1? É o Screen 1, tá? Beleza. Essas propriedades que ele tem aqui, a gente, por enquanto, não vai mexer em nenhuma delas, tá? Mas o que a gente vai mexer? Na altura e na largura apenas. Então, por exemplo, ele é um quadro pequeno, repara a bordinha dele aqui. Mas eu quero que ele ocupe aqui a largura toda e venha até aqui embaixo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na altura e falar assim, olha, ocupa 80% da minha tela. Aí, ele ocupou 80%. Na largura, ocupa 100%. Opa, coloquei 199, 100. Ocupou tudo. Então, agora o Canva, ele é um componente bem maior. Eu vou até clicar fora dele. Repara a borda preta dele aqui, ó, ocupando todo esse espaço. Essa imagenzinha que aparece aqui, ela não vai aparecer na hora que a gente executar, tá? Ela vai aparecer como um Canva mesmo. Beleza? Então, tá aí o Canva para a gente trabalhar por enquanto. É só isso que a gente vai usar. Beleza? A Vanderlei mandou uma mensagem, prof, a caixa de texto, não consegui tirar o texto da linha. Tive que utilizar a legenda para colocar os textos. Caixa de texto, não consegui tirar o texto da linha? Com licença, professor. Claro, fica à vontade. É assim, a caixa de texto, quando eu tentei utilizar, ele ficou como se fosse só um título. Mesmo eu colocando mais palavras, ele não abria para ficar com 3, 4, 5 linhas. Eu tive que utilizar a legenda.
Eu mexi em altura, largura, tentei mais de uma linha, né? Parece que tem uma partezinha ali que você deixa em linha dupla ou algo assim. Assim, Vanderlei, eu não sei se é aplicado a esse exemplo que a gente está construindo agora ou não, tá? Mas assim, se você quiser colocar uma caixa de texto que o usuário vai digitar um parágrafo, vamos imaginar, o que você tem que habilitar é esse múltipla linha aqui, ó. Se você habilitar esse múltipla linha e mexer na altura, né, no caso, na altura, vou colocar a altura dele aqui em 10%, tá? Teoricamente, é para ele aceitar o usuário digitar em 2 linhas, dar enter e digitar em 2 linhas. No trabalho anterior eu tentei utilizar, não consegui, deixei em múltipla linha, aí eu desisti dele e fui para a legenda. Entendi. Assim, a legenda era estática, né? Você não vai conseguir que o seu usuário edite ela. A caixa de texto ele vai conseguir digitar. Então, assim, a saída aqui seria habilitar esse multilinha, pelo menos em termos assim, teóricos, é isso que a gente faz. Tá? Eu vou deixar aqui, a hora que a gente compilar, a gente executa e testa, pode ser? Pode ser, muito obrigada. Nada, que isso. Vamos lá, então. Pessoal, o que a gente está fazendo, então? A gente criou esse Canva, e aí dentro do Canva, e eu preciso voltar aqui na paleta, a gente vai ter bola e a gente vai ter esse sprite imagem aqui. Esse componente bola, se vocês clicarem nele para saber, ele vai criar uma imagem redondinha, um sprite redondinho. A ideia de sprite aqui, gente, é porque em jogo você tem um monte de sprites interagindo. Então, assim, se eu colocar essa bolinha aqui, repara, é uma bola, tá? Que eu vou conseguir interagir com ela depois. Então, eu vou deixar ela aqui, está escrito bola 1. O que ela tem? Ela tem um ativado, ela tem uma direção, ela tem um intervalo, tá? E ela tem um raio aqui, tá? Esse raio, se a gente aumentar ele por 10, repare que aumentou o tamanho da bolinha aqui, tá? Eu posso mexer na velocidade dele e posso mexer na posição X e Y, tá? O Z feio aparece aqui, mas a gente não trabalha com 3 dimensões, são 2 dimensões. Então, repare o seguinte, quanto mais à esquerda eu coloco ele e acima, tá? O X e o Y são menores. Então, assim, o 00 do meu quadro é aqui, ó. Tá? Para que eu estou até pegando um pouquinho a menos aqui. Tá? Tá dando menos 4, mas aqui, ó, é o 00. E quanto mais para baixo e mais à direita, maior vai ser o meu X e maior vai ser o meu Y. Aí vem um detalhe, eu não sei qual que é o valor de X e Y no final, por quê? Porque eu coloquei um tamanho estático aqui para ele, tá? Mas repara, eu consigo ver que ele está dando 297 e 300. Isso aqui é pixels, tá? É pixels. Então, esse componente bola é isso aqui, tá? Beleza. O componente sprite imagem, vou clicar nele aqui, ele é uma imagem, tá? Que a gente pode adicionar, só que ela vai comportar como um sprite. O que é a ideia do sprite? É algo que a gente consegue renderizar mais fácil. E o que é renderizar? É colocar na tela, é mostrar. Então, é como se eu estivesse jogando, tá? Pensa um jogo de Fórmula 1, um jogo de corrida, você tem um carro, aquele carro é um sprite, por quê? Porque ele está mudando de posição a todo momento. Então, é uma imagem mais leve para a gente trabalhar. Tá? Então, eu vou adicionar um sprite imagem para dentro do Canvas, repara que eu adiciono ele para dentro do Canvas, ele está aqui, vou colocar ele do lado da bola aqui para ficar mais visível, tá? Sprite imagem 1, tá aqui, ó. Eu posso definir direção, posso definir altura, largura e tudo mais, mas principalmente, normalmente, quando você coloca um sprite imagem, você vai adicionar uma imagem. E aí, eu vou voltar aqui em imagem e vou enviar um outro arquivo. Vou pegar um arquivo daqueles dos peixinhos que eu coloquei, eu acho que é o belo peixe mesmo, se eu não estiver enganado. Vamos ver, tá? Se é ele. Ó, tá aí, ó. É um peixe. Ah, ficou muito grande, não é o que eu quero. Eu posso vir aqui e procurar outro arquivo. Ó, enviar arquivo, que não era esse que eu queria, não, viu, gente? O outro é peixe aqui, eu que viajei aqui da maionese. Vou trocar ele aqui. Tá aí, ó. É um peixe vermelhinho e tal, mais alegrinho, ok. Tá? E aí, eu posso mexer aqui dentro do próprio app Inventor na altura e na largura dele. Por exemplo, eu quero que de altura ele ocupe aí 6% da tela. E eu quero que de largura ele ocupe 8%. Certo? Agora, como eu não sei aonde ele foi parar, eu vou ter que mexer no X e Y dele aqui. Tá vendo que ele ficou todo negativo? Eu vou falar para ele para o X1 e para o Y2. Aí ele apareceu aqui, ó.
Só que, repare, ele apareceu muito pequenininho. Por quê? Tá? E aí foi de propósito, por quê? Quando a gente trabalha assim, tá? Ele fica em pontos. É o padrão dele, é pixels, tá? Eu não consigo trabalhar em percentual. Repara que ele não me dá a opção aqui de percentual. Então, opa, peraí, 6 e ficou pequeno? Então, peraí, deixa eu colocar 40 pixels aqui e colocar 60. Vamos ver se melhora um pouquinho. Repara que melhorou. Por quê? Porque eu estou trabalhando com pixels, eu não estou trabalhando com porcentagem, tá bom? Então, ó, repara, eu tenho meu peixinho agora, é um sprite imagem, tá? Que eu posso renderizar ele agora mais facilmente, tá? Detalhe, ele tem que ficar dentro do pintura. Eu não consigo jogar ele fora do pintura. Repara que aqui na árvore, ó, ele está dentro do pintura. Eu não consigo trazer ele para cá. Tá bom? Então, em termos de interface gráfica, para a gente fazer hoje, né, talvez assim, tá? Já dá para a gente ter um startzinho para a gente começar a trabalhar, tá? Eu vou precisar de mexer só numa coisinha aqui. Eu vou diminuir a altura dele aqui para 60%, tá? Então, foi muito, 70. Por quê? Só para colocar um botão start aqui, tá? Para ficar parecendo um joguinho. Eu vou pegar o componente aqui, botão, e vou jogar aqui embaixo. Tá aí, ó, botão. Beleza? Apareceu aqui. Esse botão vai ser um botão start. Então, eu vou renomear ele aqui, tá? Para BTM Start. Beleza. Vou aproveitar que eu estou renomeando, vou renomear esse sprite aqui para peixe. Vou renomear isso aqui para, sei lá, moeda. Tá? Só vai ficar mais fácil na hora que a gente vai programar. Voltando ao botão Start, vou mudar ele aqui, o texto dele, para Start. Pronto. Posso colocar ele negrito, posso colocar ele com uma cor vermelha aqui para dar um destaque, tá? Então, dá para a gente mexer bastante coisa aí, tá? Isso aí, o restante acho que não há necessidade, não. A forma aqui arredondada, prontinho. Vai ficar mais ambientado. Então, a gente clica nesse Start e o nosso joguinho vai funcionar, tá bom? Então, eu vou parar aqui um pouquinho. Olha a interface gráfica que nós montamos aqui, tá? De novo, pensando em um jogo, pensando em uma interação com o usuário, que esse peixinho vai comer as coisinhas e tal, tá? A gente vai trabalhar nesse sentido. Posso ir para os bloquinhos, gente? Lógico, a gente não vai ter jeito de a gente fazer tudo, né? A gente vai tentar fazer aqui o máximo hoje, tá? Posso ir para os bloquinhos? Ô, professor. Oi, pode falar. Como é que eu faço para posicionar só o botão num lado sem mexer com as legendas? Vamos lá. Se você quiser colocar esse botão centralizado, vamos imaginar assim, ou aqui no lado esquerdo, tá? Se você mexer no screen 1, que é o container dele, o que você vai fazer? Você vai mexer em todos. Então, se eu vier aqui e falar assim, ó, eu quero alinhamento centralizado. Vem tudo centralizado agora. Tá? Legenda, caixa de texto, o próprio Canva, isso aqui fica centralizado. Ah, não, eu quero manter centralizado, eu quero manter a direita, deixa eu voltar aqui, mas esse botão eu quero colocar ele centralizado. Aí você tem que apelar para o organizador, tá? Você adiciona um organizador aqui embaixo, tá? Aí repara que ele jogou o seu botão lá para baixo, e o botão continua aqui. Quando isso acontecer, gente, vem aqui na Screen 1, tá? E procura aqui, deixa eu só localizar, rolável aqui, tá? Quando você colocar rolável, ele vai aparecer essa barrinha aqui, ó. Aí você consegue editar mais fácil. Não é o ideal você ter tela com barra de rolagem, não, a gente sabe, né? Nesse contexto de jogo, ó, tá? Então, coloca como rolável aqui na Screen 1, aí você vai conseguir visualizar. Aí o que você vai fazer? Acho que foi o Caio que perguntou, tá? Você vai pegar esse organizador que você colocou, primeira coisa que você vai fazer nele, tirar a cor dele, vou colocar ele com fundo padrão aqui, então ele continua existindo, mas ele está com fundo padrão. Fala para ele ocupar 100% da sua largura. Por que ocupar 100% da largura? Porque ele ocupa a tela toda, certo? Então ele está ocupando a tela toda. Você pega esse botão agora e adiciona dentro do seu organizador. Repara que quando você adiciona ele dentro do organizador, ele já veio para a esquerda.
certo? Ele já veio para a esquerda. O botão Start agora, ele está do lado esquerdo. Legal. Mas eu quero ele centralizado. Então, você volta no organizador, e aqui no organizador você consegue mexer, ó. Alinhamento, centralizado. Aí, ó, centralizado. Tá? Ah, eu quero a direita, direita. Ah, eu quero a esquerda, esquerda. Ah, eu quero centralizado, centralizado. Então, o Caio, se você precisar de parte de componentes na tela direita, outra parte à esquerda, outra parte centralizado, você vai usando organizadores. Esses organizadores são para te dar essa flexibilidade aí. Beleza? Pessoal, posso só tentar fazer alguma coisa de bloquinho hoje, só para a gente, pelo menos, ver funcionando alguma coisinha? Pode ser? A gente tenta fazer alguma coisinha hoje, pelo menos alguma coisinha. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos para os bloquinhos, então. Nos blocos, o que vai ser a nossa intenção hoje? Tá? A nossa intenção hoje é, pelo menos, dar uma movimentação no nosso peixinho ali, fazer alguma coisinha com ele. Tá bom? Então, eu não vou preocupar hoje com pontuação, com tempo, eu vou preocupar em fazer o movimento do peixe. Pode ser? E lógico que a gente vai conhecendo mais bloquinhos, né, gente? Óbvio, né? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Se vocês estão de acordo, a gente vai fazendo. Tá? Vamos lá. Como que a gente faz para mexer esse peixinho, então? Tá bom? Vamos lá. Vou pegar esse sprite aqui, tá? Repara, vim aqui no meu bloco, procurei, tá? Esse peixinho, ele vai ter eventos também, tá? Ele vai ter eventos. Então, a gente vai ter que entender como que nós vamos trabalhar com esse evento, tá? Então, a gente vai ter que entender, poxa, mas como que esse peixe vai se movimentar? Como que é a organização dele? Né? Como que a gente está trabalhando com ele? E aí, eu vou ter que voltar aqui no designer, por quê? Qual que é a nossa ideia do peixinho? Tá? É arrastar o dedo? É controlar ele deslocando o celular para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda? E aí, muito provavelmente, é bom que a gente já veja isso aqui, a gente vai ter que trabalhar com algum tipo de sensor, tá? Porque esses sensores é que vão nos permitir trabalhar. Então, que legal, Cláudio, que legal, maravilha, Cláudio, ótimo. Eu fico muito feliz quando vocês fazem isso, tá? Maravilha. Parabéns. Pessoal, eu vou pegar aqui o sensor de orientação, vou até abrir minha câmera. O sensor de orientação é o que permite a gente fazer isso aqui com o celular. Se alguém já jogou algum jogo de carro, você consegue jogar virando, acelerando, freando, virando para a direita, virando para a esquerda. Isso aqui é um sensor que faz isso. Vamos tentar fazer o nosso joguinho nessa ideia, tá? Para isso, existe um sensor aqui na aba sensores, que é sensor de orientação. O sensor de orientação é que pega isso. Estou virando para a direita, estou virando para a esquerda, estou virando para trás, estou virando para frente. Esse sensor nos permite isso através de rolagem, altura, azimuth, tá? Mas olha a quantidade de sensores que a gente tem. Então, essa parte de sensores, eu não vou conseguir aprofundar em Mobile 1, mas vale a pena no Mobile 2 ou em outros vocês trabalharem, porque tem muita coisa. E aí, se alguém gostar de sensor, gente, dica, vai mexer no Codular. O Codular tem muito sensor, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer um aplicativo para contar quantos passos eu estou dando por dia. Dá para você usar esse sensor que é o pedômetro, tá? Para você trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com GPS. Eu vi que alguém falou que adora aplicativo de GPS, sensor de localização. É o GPS, tá? É o sensor de GPS. Sensor de luminosidade, esse light sensor aqui, tá bom? Barômetro, pressão, leitor de código de barras. Então, a gente tem um monte. Então, a gente vai adicionar o sensor de orientação aqui dentro. Repara, o sensor de orientação é um componente invisível. Ele aparece aqui embaixo para nós, tá? Ele não aparece na tela. Por quê? Porque ele é um sensor que tem que ter no seu dispositivo, tá? Aí fica aquela máxima, né? Se você adicionar esse... Foi o Gabriel que falou do GPS, né, Gabriel? Maravilha. Tenta usar esse então, Gabriel.
Se o seu aparelho, se o seu device não tiver o sensor de orientação nele, aí não tem como você usar, tá, gente? Sensor de orientação, hoje todo celular praticamente tem, tá? Mas, por exemplo, sensor de pedômetro, talvez o seu celular não tenha, tá? Sensor esse near field aqui é aqueles NFC, tá? Talvez o celular não tenha, aí não tem como você testar isso no seu celular, tá bom? Então, beleza. O sensor de orientação tá aí. Vou adicionar. Vou voltar aqui para os meus bloquinhos. Bom? Por quê? O que eu vou fazer agora? Esse sensor de orientação, o que ele tem aqui? Ele tem um evento que é o único evento dele, que é quando a minha orientação for alterada. Ou seja, todas as vezes que esse sensor tiver uma alteração, a gente pode movimentar alguma coisa. Então, esse evento, ele é muito importante para nós. Então, vou adicionar ele aqui. Tá? Esse evento, ele vai trazer para nós azimuth, altura e rolagem. Tá? Azimuth, altura e rolagem. O que a gente faz com isso aqui? Tá? Vamos lá. Esse azimuth, altura e rolagem, são dados que ele vai trazer, olha, qual que é a posição do celular neste momento. Tá? Neste momento, qual que é a posição. Então, assim, a altura é altura, então, em relação a... Ô, Vanderlei, eu que te agradeço, viu? Maravilha. Eu vou seguir mais um pouquinho aqui, tá, gente? Me desculpe. Tá? Então, a altura é isso. Rolagem, se eu não estiver enganado, é que a tradução aqui não é muito boa, mas se eu não estiver enganado, a rolagem é a questão de direita e esquerda, digamos assim, é a posição horizontal, e azimuth é quando está trabalhando com 3D. Então, no nosso caso, a gente não vai usar, tá? Então, todas as vezes que o sensor for alterado, que ele sentir algum... Deixa eu fechar minha câmera aqui, gente, desculpa. Que ele sentir que a gente está mudando alguma coisa, tá? No celular, ele vai chamar esse evento aqui. Então, repara, a gente volta para a parte de evento. Beleza. O que a gente quer fazer com esse evento? A gente quer mudar a posição do peixinho. Então, eu vou vir aqui no meu sprite peixe, tá? E aí a gente vai ver o seguinte. No sprite peixe, a gente tem alguns eventos, colidiu, arrastado. Então, por exemplo, você quer fazer com o dedo. Você vai usar esse evento aqui, arrastado, ó, tá? Não vai ser o nosso caso, como é que a gente vê o sensorzinho ali. Beleza. Colisão, tá? Beleza. O que eu quero procurar aqui? Como a gente vai trabalhar com jogo, com sprite, tá? Ele já tem aqui, ó, alguns procedimentos. Tudo que tá roxinho aqui, gente, é procedimento, tá? O que é procedimento? Vou pegar o que a gente vai usar. Mover para. Eu quero mudar a posição do meu peixe para a posição X e Y. Repara que ele espera que eu entre aqui com X e com Y. Como que isso vai acontecer? Alguém já programou e está disponível para nós aqui. Nós simplesmente vamos usar esse método. Tá? É como se fosse um método que já está pronto. Você faz uma calculadora somar, você cria o método somar. Desculpa, você faz uma calculadora. E aí o seu método somar, tá? Você não fica toda hora refazendo. Você faz ele uma vez, você chama ele toda vez que você precisa. Tá? Então... a gente vai ver como que a gente pode mudar essa posição aqui, tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai usar esse evento aqui, esse procedimento, e ele vai vir para dentro da orientação alterada. Por quê? Todas as vezes que nós tivermos uma alteração na orientação, tá? Lá no nosso sensor, a gente muda a posição do peixinho. Tá aqui, ó. Beleza. Tá feito, tá? Então, como que nós vamos trabalhar com isso aqui agora? Vamos lá. Qual que é a posição do X e do Y? Para isso, eu vou ter que abrir o meu Paint de novo. Para talvez ficar mais fácil de explicar. Aqui, pronto. Imagina que isso aqui é o nosso Canva. E imaginem, por favor, que isso aqui é o nosso peixinho. Tá? Isso aqui é o nosso peixe. Beleza. Quando eu mexer na orientação dele, o que eu quero fazer? Eu quero deslocar ele para alguma posição. Para eu deslocar, eu preciso saber a posição X e a posição Y. Tá? Isso aqui é um Y. Vou aumentar aqui. Tá? Atual. Então, eu tenho que saber a posição atual do meu peixe. Tá? E aí, eu vou ter que usar os recursos do sensor. Tá? E aí o sensor é o seguinte, a conta no sensor, para você fazer no sensor, é mais ou menos essa aqui, depois de muitos testes, né, e pesquisas. Né? O que é a solução do sensor? É você pegar a posição que ele vem, então, por exemplo, a altura, tá?
e dividir por 2. Só que esse valor aqui, ele é negativo. Então, você multiplica esse valor por menos 1, para ele ficar positivo. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é essa conta aqui. Pegar o x e o y atual, tá? E somar a eles, o x e o y, a altura dividido por 2 e a rolagem, que no caso seria a largura dividido por 2, tá? Esse dividido por 2 é um ajuste do sensor e o menos 1 também é um ajuste do sensor porque ele gera um número negativo. Deu para entender essa parte, gente? Eu vou voltar aqui para o Meet, espera aí. Voltando. Deu para entender essa parte? Sim ou não? Me ajuda aí. Sim, beleza. Então, nós vamos montar essa parte aqui. A gente vai precisar da matemática. Vamos fazer aqui na matemática, Caio. Talvez vai te ajudar a entender. Tá? Qual vai ser a posição X que o nosso peixe vai movimentar? Tá? Eu vou pegar a matemática, vou colocar uma soma aqui. Então, eu preciso da posição atual. Então, eu vou vir aqui no peixe. Tá? Vou pegar a propriedade dele, que é a posição X. Então, repara. Peixe.x é a posição X do peixinho. Pronto. Só que agora eu quero alterar ele para onde? Aí é o problema do sensor. É o ajuste do sensor que nós vamos ter que fazer. Tá? Primeira coisa que é o ajuste do sensor. Eu vou pegar outra matemática aqui, aí no caso o dividido. Tá? Eu vou deixar ele fora aqui por enquanto. Daqui a pouco a gente encaixa. Tá? O que nós vamos ter que fazer? Pegar, no caso do x, a altura. Tá? Espera aí. Altura ou rolagem? Rolagem, O x é a rolagem, tá? Se não for, depois a gente corrige. Olha lá. A rolagem e dividir por 2. Isso aqui é ajuste do sensor. Inclusive, dependendo do que a gente testar, a gente tem que fazer alguns ajustes aqui, tá? Então, obter rolagem dividido por 2. Vai dar erro mesmo, porque não tá fora aqui da orientação. Além disso, a gente vai ter que multiplicar por menos 1. Tá aqui, ó, menos 1. Por que tem que multiplicar por menos 1? Porque ele gera um número negativo. Então, quando a gente multiplica por menos 1, a gente torna esse número positivo. Então, menos 1. Certo? Isso aqui é o ajuste que a gente tem que fazer. E ele vem para cá. E eu vou chegar para cá um pouquinho, tá? Por quê? Porque a gente pega a posição atual do nosso peixe no eixo X e soma com isso aqui, tá? Eu vou ter que tirar a rolagem aqui e pegar de novo. Deixa eu ver se agora vai. Por que está dando isso? Por que está dando isso? Então, tá bom. Tá dando erro, vamos ver o que a gente vai fazer. Espera aí que a gente vai descobrir. Tá? Se ele não está aceitando a rolagem, deixa eu ver se com a altura ele aceita. Mas eu acho que não, vai dar o mesmo erro. Tá. O que nós vamos fazer então? Vamos burlar o sistema. Vamos aqui no sensor de orientação, e aí aqui no sensor de orientação a gente consegue descobrir isso também. Tá aqui, ó. Sensor de orientação, ponto altura, tá vendo? Sensor de orientação, ponto rolagem. Então, vamos pegar a rolagem, que eu acho que é a rolagem que era esse mesmo, tá? Do X. A gente coloca aqui. Aí ele não vai dar erro. Então, ele vai pegar a posição X atual do que o sensor está marcando, divide por 2, multiplica por menos 1 para ajustar e soma com a posição do X do peixe. E faz a mesma coisa para a posição Y. Tanto que a gente pode clicar aqui, ó, botão direito em cima do mais aqui e em duplicar. Aí ele duplica isso para nós e aí a gente ajusta. Tá? Pode fazer assim. Mas para não criar confusão, eu vou fazer passo a passo. Bom, como que nós vamos fazer para o Y? Mesma coisa. Vou pegar um mais aqui. Tá aqui o mais. Tá? O mais, primeira coisa, eu tenho que pegar a posição Y do peixinho. Então, vou lá no peixe de novo, pego o peixe.y. Tá aí. Certo? Somo com. Aí vem o ajuste. Matemática. Primeira divisão. Então, eu vou dividir. Agora eu já entendi a questão do sensor. Sensor ponto altura, divido por 2. Beleza. E vou ter que multiplicar por menos 1 para fazer ele virar positivo. Então, vou vir cá, vou encaixar. Opa, que eu fiz cagada. Aqui. E vou multiplicar ele por menos 1 agora. Menos 1. Tá? Ele vem para cá e isso tudo encaixa no Y. Então, o que é o Y? É a posição Y do peixe mais a posição atual da altura do sensor, dividido por 2 vezes menos 1.
dividir por 2 vezes menos 1 é ajuste do sensor. Tá? Depois a gente descobre se esse valor está certo ou não, a gente for testar. Tá bom? Então, isso aqui, pessoal, tá? E aí eu confesso para vocês que eu não sei, eu vou até pesquisar por que essa parte que ele não aceitou direto, mas aí a gente já contornou ali, tá? Isso aqui vai permitir a gente usar o nosso sensor e fazer com que o nosso peixe movimente dentro do Canva, tá? Ele só vai conseguir movimentar dentro do Canva, ele não consegue sair ali para o restante da nossa tela, tá? Então, isso é a parte do nosso peixinho aí se movimentar, tá bom? E isso se a gente for considerar que a gente vai movimentar, tá? Via o sensor, tá bom? Posso tentar fazer só mais uma coisinha aqui, só para a gente tentar entender como que vai funcionar? Pode ser, que eu sei, já deu 8h30, gente, eu sei que está prolongando hoje, mas só para a gente tentar já fazer mais uma coisinha. Vou voltar aqui no design. Se alguém precisar de sair, gente, fica à vontade, tá? Vamos imaginar o seguinte. A gente quer que o peixinho pegue essa moedinha aqui, essa bolinha que a gente adicionou, tá? Então, por exemplo, eu quero mudar a cor dessa bolinha. Eu vou colocar ela como laranja aqui, para dar um destaque. Não sei se laranja ficou muito bom, não. Amarelo destacou mais, tá? Ela está muito grande. Eu vou diminuir ela aqui para 7, o raio dela. Repara. Então, vamos imaginar que nós queremos que o peixinho pegue essa bolinha, tá bom? Tá bom, Débora, eu já volto lá, rapidinho, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente quer só testar se a gente consegue pegar essa bolinha aqui. Depois a gente pensa em pontuação, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Deixa eu só voltar aqui. Débora, seguinte. Para o X, você pega lá no seu sensor, tá? Aqui no seu sensor de orientação, ele tem aqui, ó, sensor de orientação ponto altura e ponto rolagem. Você pega essas propriedades aqui, ó, dele, tá? Então, você pega essa propriedade, pega uma matemática, eu vou apagar, tá, gente, essa parte aqui. Pega uma matemática e coloca ele aqui dividido por 2, tá? 2. Deixa eu só achar aqui, 2. Tá? É isso aqui. Então, ao invés da gente usar o laranja que está aparecendo aqui, que está dando erro, a gente vem aqui no sensor e pega direto de lá, tá? Além disso, depois você pega uma multiplicação e multiplica isso aqui tudo por menos 1, só para ele tornar um número positivo. Tá? Menos 1. Se eu não estiver enganado, o menos 1 é porque ele considera a tela como um todo. Quando você coloca um Canva, ele cria um outro ponto de referência que fica negativo, alguma coisa assim. Mas isso aqui normalmente dá certo, tá? Eu vou excluir aqui. Beleza. Por que eu quero fazer o da moedinha? Só para vocês entenderem um outro ponto que é legal no jogo, que é o seguinte. Vou pegar aqui o peixe, tá? Repara aqui, olha os eventos que ele tem. Colidiu com, arrastado. O que é o arrastado? Tá? O que é o arrastado? Quando você clicar o dedo em cima e arrastar ele faz isso tranquilamente. Ó, X, Y, tá vendo? Ele consegue mudar. Então, a gente vai fazer. Ele tem aqui, arremessado, acabou a colisão com, tá? O que é essa colisão? A gente vai usar esse evento aqui, ó, tá? Colidiu com. Num jogo, e aí eu estou falando de modo geral de jogos, sempre que um sprite, uma imagem, ela encosta em outra, a gente chama isso de colisão. Então, vamos imaginar que o pegar a bolinha aqui é o quê? É o peixe encontrar essa bolinha. Isso é a colisão, certo? Isso é a colisão. Então, o evento colisão, colidiu com, desculpa, do peixe olha, quando ele encostar em algum item, tá? Ele vai colidir. Então, a gente vai fazer um teste para verificar se essa colisão dele aí, tá? É com o nosso peixinho. E aí, ali que vai ter a pontuação e tudo mais, mas de novo, a gente não vai fazer essa pontuação hoje porque não vai dar prazo, né? Mas a gente pode fazer alguma outra coisa ali dentro na hora que ele colidiu com essa moedinha, tá bom? Então tá bom. O que a gente pode fazer? Vamos imaginar. Na hora que ele colidir com a moeda, vamos mudar a moeda de lugar. Então a gente pode vir aqui na moeda, tá? Olha, e mover ela para um X e para um Y, tá? Para um X e para um Y. Ok? Então, ó. Assim que o peixinho colidiu, aqui no nosso joguinho, ele só pode colidir com essa moedinha. Então, assim que ele colidir com ela, eu nem preciso testar com que ele colidiu, porque só pode ser com a moedinha. Eu vou mudar a posição X e Y da moedinha. Para mudar essa posição, eu vou vir aqui no matemática
E vou pegar aqui uma funçãozinha, deixa eu localizar ela aqui, que alguém já pode ter usado, tá? Que é um aleatório. Acho que é isso que ela chama. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Se vocês verem, vocês me ajudem aí. Eu já estou preocupado com o tempo, gente. Inteiro aleatório. Tá vendo? Essa função, ela gera um número aleatório entre 1 e... para o x, vamos pensar, entre 1 e 200. Tá? Vou perguntar aqui na matemática, inteiro aleatório. Para o x, entre 1 e 300. Ele vai gerar um número aleatório e vai mudar a posição daquela bolinha. Repara, a moeda. A moeda vai mudar de posição. Tá? A moeda vai mudar de posição. Pronto. É isso que vai acontecer. Certo? É isso que vai fazer a nossa moedinha. Bruno, mas eu queria ver alguma coisinha a mais que eu possa fazer nessa tela. Tá? O que mais que a gente poderia fazer, tá? Nessa telinha? A gente pode aqui tranquilamente, tá? Por exemplo, colocar um sonzinho. Vamos imaginar assim. Quero colocar um sonzinho nesse jogo. Tá? Então, vou voltar aqui no design. Gente, se eu estiver prolongando muito, vocês puxam minha orelha. Tá? Mas só porque eu empolguei aqui agora. Tá? Ele tem esse recurso aqui, som. Tá vendo? É um componente som dentro de mídia. A gente pode adicionar ele aqui. Tá? Ele é um componente invisível. Notem, invisível. Ele aparece aqui, som 1. Tá? Eu tenho uma fonte aqui. Tá? O que é essa fonte? Qual som que eu quero tocar? Eu posso enviar um arquivo, e aí eu coloquei lá para vocês, tá? Tem um arquivo aqui, tá? Repare que tem arquivos MP3. Eu vou pegar esse som moeda aqui, tá? Vou dar um OK. Beleza. Esse componente som é o som moeda. Então eu posso vir cá e renomear ele para som moeda. Pronto. Tá? Porque ele tem um barulhinho MP3 de uma moedinha caindo. Beleza, tá aí. E aí, na hora que o peixe colidir com a moedinha, eu quero pegar esse sonzinho agora que está aqui e fazer ele tocar. E aí, gente, é muito simples, porque é só vir aqui, selecionar o som moeda, ele já tem um componente, um procedimento, uma função pronta, que é o quê? Tocar. É só eu chamar ele aqui, ó. Então, olha, colidiu. Eu toco a musiquinha e mudo a minha moedinha de lugar. Bruno, além disso, eu queria dar uma vibradinha no telefone aqui. Chamar, olha o procedimento prontinho aqui. Então, ele vai tocar o sonzinho, vai vibrar, e aí eu posso definir quantos milissegundos que vão durar essa vibração, certo? Então, vamos colocar aqui que vai durar 100 milissegundos, é um décimo de segundo aí. Coisa rápida, tá? Para ver se isso vai funcionar. Beleza? Tá aí, ó. Eu vou parar aqui, viu, gente? O sinal tocou de novo, senão vocês vão me matar. Tá? Só para a gente poder testar isso aí. Beleza? Então, repara, o evento colidiu com, quando a gente está trabalhando com Canvas, é muito importante, porque é onde a gente vai saber se um sprite, se uma imagem encontrou com outra, encostou em outra, tá? É muito, muito importante. E a gente está usando aqui o sensor. Então, a gente viu duas coisas novas hoje. O sensor, viu o Canvas, tá? E aí eu vou pedir para vocês se eu posso testar. Posso fazer um teste aqui? Eu vou abrir minha câmera aqui e vou fazer um teste no meu celular, porque eu preciso do sensor, tá? Vou abrir aqui. E aí, gente, desculpa eu ter passado o tempo. Perdão. Pode reclamar com o Rogério. O Rogério vai puxar minha orelha. Eu vou tentar testar pelo Companion. Eu estou sem Companion. Então tá. Estou sem Companion. Então, peraí. Eu vou ter que compilar. Eu tive um problema no celular, gente, e eu realmente fiquei sem Companion. Eu tive que trocar de celular correndo, diga-se de passagem. O meu parou. Não tem mesmo, eu tenho que instalar. Tá bom, desculpa. Eu ainda estou apanhando o meu celular novo, diga-se de passagem. Ler QR Code, vamos ver se vai funcionar. Ainda para inteirar, fui trocar, perdi meus contatos, perdi minha... Meu Deus do céu. Deixa eu testar aqui, vamos ver. Eu vou instalar no meu celular. O Nox é pesado, viu? O Nox é pesado, viu, Cláudia? É pesado. Emulador, né, de forma geral, são pesados. A questão é essa.
se alguém for curioso e instalou o App Inventor e rodar o App Inventor junto com... Professor. Oi. Testei aqui, funcionou legal. Pois é, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Eu não sei se vai dar certo, tá? Ó, o meu peixinho, ele tá aqui, ó, no cantinho da tela, tá? Aqui, ó. Tá, ele tá aqui. Quando eu... Ixi, aí, ó, talvez assim fique melhor. Quando eu movimento o meu celular para cima, para baixo, ele está se movimentando ali embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Então, não é para ajudar, minha câmera não é das melhores, né? Ó, vocês devem ter escutado que eu acertei a bolinha lá, e aí ele fez um barulhinho. Agora eu estou com dificuldade, ó, de novo. Ó. Certo? Ó, vocês devem estar escutando. Visualizar, não sei se vocês vão conseguir, tá? Ó. Tá? Mas tá aí, ó. Ele tá mudando a posição, tá? Do Sonic, verdade. Certo? Então, tá aí. Lógico, usando sensor, a gente tá vendo outras coisas e tal, tá? Vou parar, senão esse barulho vai irritar todo mundo, né? O que eu vou fazer agora para vocês? Eu vou jogar isso aqui. Posso colocar no grupo do WhatsApp mesmo? Acho mais rápido. Eu vou colocar o APK dele e vou colocar o IA, que vocês podem testar em casa no celular de vocês. Pode ser? Que é legal se vocês puderem testar também. Tá? Então, eu vou compilar aqui agora, daqui a pouquinho eu subo para lá. Tá? Tanto o IA quanto o APK, que aí vocês podem testar. Tá? Eu vi que esse celular novo, eu tenho um negócio de gravador de tela. Se alguém souber me dar uma dica, eu agradeço. Que celular que é? Essa é alguma coisa da Samsung. Deixa eu ver, vamos ver. É o último que saiu da Samsung? Não, é S20. Promoção. Ó, vocês devem estar escutando aí o barulhinho. Vamos ver se eu vou dar conta de gravar isso aqui. Pronto. A gravação foi salva. Aonde? Compartilhar. Vou tentar mandar no grupo de vocês já. Vamos ver. Info. Eu tenho tanto grupo que chama info que vocês devem imaginar, né? Só não sei se gravou o áudio. Gravou. Estou mandando lá. Daqui a pouco eu mando o IA e mando o APK para vocês testarem. Tá bom? Mas só para a gente ir visualizando aí. Tá bom? Pessoal, desculpa imensamente eu ter estourado em 45 minutos aí a aula. Não, perdão. Foi mal mesmo. Agora que eu me toquei que já são esse horário. Mas assim, o que é o legal que a gente fez hoje? A gente viu, tá? A gente viu como montar, a gente viu um sensor, a gente viu o colidil. O que a gente pode combinar na semana que vem? Tá? Na semana que vem a gente tenta fazer... Débora, louco. Não, então não estou exagerando muito, então não. O que a gente pode combinar na semana que vem? A gente vir aqui e tentar fazer com que essa pontuação e o tempo funcione. E a partir disso a gente tentar gravar o nome do jogador, alguma coisa, que aí a gente vê o conteúdo da semana que vem, que é a gravação local. Tá? Se não der para a gente fazer a gravação local, a gente faz o joguinho terminar, ter pontuação, ter o tempo. E aí o conteúdo do banco de dados, da gravação local, fica para vocês estudarem a par. Mas assim, acho que já foi legal para caramba, já rendeu, né? A gente conseguiu nesse tempo fazer pelo menos funcionar, tá? Então eu vou exportar aqui, tá, gente? Se alguém se esqueceu, desculpa, acho que a Gisele que tinha perguntado sobre como fazer funcionar, não era? Acho que foi a Gisele que tinha perguntado. Desculpa, viu, Gisele? Tá? Eu vou fazer aqui então. Bom que eu repasso. Caio, o botão Start a gente faz semana que vem. Tá? O botão Start a gente pode fazer agora também, que é bem simples, tá? O que seria a ideia aqui? Quer ver? Ó? Vamos imaginar o seguinte. Repara que aqui, quando eu seleciono a sprite do peixe, ele está ativado, certo? Eu posso desativar ele. Se eu deixar ele desativado, o que acontece? Ele não vai funcionar. É como se ele tivesse parado mesmo, tá? Inclusive, eu posso colocar ele aqui, ó,
para não funcionar. E aí, eu posso vir aqui nos bloquinhos e fazer o seguinte. Quando clicar no botão Start, aqui, ó, quando eu clicar no botão Start, aquele evento que a gente já trabalhou algumas vezes, tá? Vou até colocar aqui em cima. Quando colocar no Start, pega o nosso peixe e coloca ele ativado. Então, você vem aqui ajustar peixe.ativado e coloca ele como verdadeiro. Tá? Deixa eu só localizar o verdadeiro aqui, ó. Que aí o botão Start vai ter um sentido já. Sem eu apertar o botão Start, ele não vai funcionar. Tá? Eu cliquei no Start, o peixe ativou e aí eu consigo movimentar ele. Beleza? Então já é um passo aí a mais. Entendi? A propriedade ativada vai fazer com que ele realmente funcione ou não funcione ali dentro. Tá bom? Gisele, vamos para a sua pergunta e quando for assim eu esquecer, vocês podem me cobrar, viu, gente? Gisele, primeira coisa, se eu quero exportar esse projeto para passar para uma outra pessoa, eu venho aqui no menu projetos, tá? E posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Exportar o projeto selecionado, .ia para o meu computador. Quando eu faço essa exportação do projeto .ia, tá aqui, ó. O que eu estou exportando? Eu estou exportando esse projeto, com os bloquinhos visíveis, com as imagens visíveis, ou seja, é para uma pessoa continuar o desenvolvimento. Então, o AIA eu não instalo. O AIA eu abro ele no app Inventa. Tá bom? Se você quiser testar ele pelo Companion, tá? Deixa eu só abrir aqui o Companion do app Inventa. É um aplicativo que você tem que instalar no seu celular, num celular... Abri errado. No celular Android, tá? Você pode instalar ele no celular Android. Aqui, tá? E aí você lê um QR Code... Ele não está deixando eu nem instalar. Tá vendo que no meu outro celular está instalado. Ai, cara, instalar ali. Você instala ele no seu celular e aí você volta aqui no app Inventa, usa esse assistente.ai. Desculpa, assistente AI, que é do app Inventa. Tá? Se você fizer isso aqui, ele te dá um QR Code, você lê e você consegue testar direto no seu celular. Então, para usar ele, já que você tem, é conectar assistente de AI. Ele gera esse código aqui, ou ele gera esse QR Code, você lê o QR Code, eu digito o código, e aí ele vai sincronizar, e aí vai dar para funcionar, certo? Inclusive, se você quiser testar aí no meu, dá para você pegar esse código e testar, sem problema, tá? Sem problema. Então, para testar por aí. Ah, Bruno, eu quero instalar ele no emulador, eu quero instalar ele no meu celular. Aí é compilar. Aí compilar Android.app, Android app, o .apk. O .apk é um instalável do Android. Então, eu quero instalar ele realmente no meu celular, eu quero instalar ele no emulador. Você vem aqui em compilar APK. Tá? Eu quero testar no Companion, conectar assistente de AI. Eu quero exportar para o meu colega continuar. Projetos, exportar o AIA. Tá? Ô Gisele, eu acho que ele demora um pouquinho só para compilar, tá? Mas é jogo rápido. Para compilar, não, desculpa. Para executar, mas ele já faz direto. Quer ver? Deixa eu tentar instalar aqui o Companion rapidinho. Aí a gente faz. Que eu consigo te explicar. Desculpa, viu, gente? Meu celular morreu do nada. Morreu não, na verdade já está dando sinal que ele ia morrer e eu enrolei. Aí eu achei uma promoção e troquei. Aquele Intershop, viu, gente? Eu não sei se vocês já conhecem, do Banco Inter, tem muita promoção boa de cashback, viu? Eu fiquei impressionado. Eu estava pesquisando, achei muita coisa boa lá. Não sou de comprar muito, não. E uma dica também para vocês, quem gosta de economia, tem uma série na Netflix muito boa, chama A Arte de Economizar. Vale a pena para todos, viu? Para todos. Não, peraí, Sérgio, já estou instalando aqui. Não, foi na varada minha. Eu tentei passar os dados de um celular para o outro e deu pau. E eu perdi converte WhatsApp, perdi contato e aí não consegui reinstalar todos os aplicativos. Né? Isso, exatamente. A dica da Cláudia é excelente, tá? A hora que você for pesquisar som, essas coisas, pesquisa lá na ferramenta do Google, coloca que é de uso gratuito, tá bom? Eu tô com a câmera aberta, gente? Tô. Aqui, Cláudia, ó, tô com o Companion aberto, tá bom? Certo? Ó, tô com o Companion aberto. Eu venho aqui em conectar, então olha para minha tela agora. Assistente aí, ele gera isso aqui, ó, o QR Code e o código. Se eu entrar com o código, eu vou digitar aqui, ó, FII
TOT, estou digitando o código aqui, ó, tá? Digitei o código, eu posso ter o QR Code, é só você colocar Connect with Code, é o botão laranja, tá? Ou você coloca o Scan com QR Code, você lê o QR Code, tá? O fim da minha tela é aqui? Aí eu não sei. Repara que ele está estabelecendo uma conexão segura. Não tem nada no final da minha tela, não. Só tem um negócio de versão legada e tal. Seria isso? Ah, tá. Você quer ver o código. Então, peraí. Deixa eu dispensar aqui. O código é aqui, ó. Da moeda é aqui. É o som da moeda ponto tocar, o som da moeda. Tá aí, Débora. Aí, deixa eu voltar aqui, tá, Gisele? Eu vou reiniciar minha conexão aqui. Não sei se alguém estava testando com o código. Eu vou conectar, vou chamar o assistente aí de novo. Ele vai gerar um outro código. Tá? Valeu, Cláudio. Obrigado, viu? E perdão aí pela extensão. Gisele, é o seguinte, ó, voltei, repare, ele gerou outro código. Eu vou ler o QR Code. Deixa eu autorizar aqui. Estou lendo o QR Code, ele leu o QR Code. Automaticamente, ele vai começar a fazer essa compilação aqui. Na verdade, é uma conexão, tá? Ô, Débora, eu vou deixar visível para você, tá? Então, ele está conectando aqui. Pronto. Ele já está aqui no meu celular agora. Certo? Repara que eu estou com o joguinho aberto aqui. Está funcionando. O Start não funcionou, não. Depois a gente vai ter que corrigir o Start. Depois a gente corrige. Tanto que está funcionando. Certo? Mas é assim que a gente faz para testar. Beleza? Se você precisar, é só você vir aqui e reiniciar a conexão. Quando eu faço isso, ele já mata aqui no meu celular. Não tem mais conexão. Beleza? Fechou. Maravilha. Galera, agora eu vou encerrar mesmo, tá? Nossa Senhora, já trazei vocês demais. Tinha uma pergunta aqui que eu pulei. Peraí, deixa eu só ver. O Anderson. Deixa eu ver se eu consigo ainda. Deixa eu logar aqui de novo, peraí. Eu fiquei sem acesso. O Anderson, teve um probleminha nas questões de publicação, certo? Mas elas já estão liberadas. Eu essa semana acabei demorando a fazer um teste aqui, mas elas já estão liberadas, certo? Então tá aqui, ó. Talvez você acessou quando não estava, mas dá uma olhadinha se não está, porque agora já tem aqui, inclusive eu abri mais no início da aula, então vou continuar aqui, ó. Tá vendo? Elas já estão aí liberadas, são 5 questões bem em cima do que a gente estudou mesmo, tá? Eu prefiro dividir os pontos assim, um pouquinho toda semana, para não sobrecarregar vocês, não ficar uma pontuação muito grande, tá? Em cima de algumas, deixa eu fechar minha câmera, em cima de algumas poucas atividades, mas é mania minha, tá bom? Então, por exemplo, essa aí a gente fala hoje, né? Acabei de falar com vocês aqui essa questão aqui, né? Que quando um componente encosta no outro, né? O que a gente tem, né? Então, essa aqui já foi de hoje, né? Agora, se for alguma questão... Beleza. Agora, assim, se tiver alguma correção que você acha que está errado, você pode me falar que eu olho também, tá? Aí fica a critério de você. Você me contar com o fica mais fácil mesmo de falar. Tá? Esse aqui eu também falei hoje, né? Qual componente que eu adiciono imagem, certo? Então tá uma atividade bem tranquila mesmo, tá? Esse aqui tá lá, como que eu faço para mandar uma mensagem no e-mail, tá? É um tutorial que tem lá. De um aplicativo eu preciso abrir outro aplicativo, né? Tá bem tranquilo, tá? A 5 é sobre o UX, né? Qual que é o material que fornece as diretrizes para o Android, para a gente ter um design legal? É bem tranquilo também, tá bom? Galera, nossa, hoje eu extrapolei. Vocês vão puxar minha orelha. Meu Deus, desculpa, perdão. Gente, mas é isso. Obrigado a vocês. Daqui a pouco eu subo lá no grupo do WhatsApp, então, o AIA e subo também o APK para vocês poderem testar. E aí, na semana que vem, mesmo que a gente talvez não consiga fazer alguma coisa sobre a persistência que a gente vai ver, a gente tenta terminar esse joguinho, fazer alguma coisa, tá? Porque o conteúdo vai estar lá para vocês também. Muito obrigado, uma boa noite, fiquem com Deus, se cuidem aí. A gente se encontra na semana que vem, na nossa última semana, infelizmente. Mas espero que tenha sido válido, que vocês possam aproveitar alguma coisa. Fiquem com Deus, se cuidem, um abraço. Obrigadão.